Olá, ouvintes do Punta Talks, sejam bem-vindos a mais um Punta 44, comigo, Rafael Oliveira, e com a minha co-host, Débora Santos Almeida. A gente tem um assunto bem legal para tratar, porque estamos perto do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. Eu ainda me esforço para falar esse nome, porque eu gosto de GP Brasil, que não é mais... Agora é GP São Paulo, mas estamos chegando, né? Menos de um mês, estamos gravando esse podcast dia 16 de outubro. E bem, a gente veio fazer o que a gente sempre faz perto do GP. Dar umas dicas para os novatos, até para aqueles que já estão indo, mas ainda se batem do que devem vestir, como chegar, como economizar. Então nós estamos aqui para ajudar vocês nisso. Mas primeiramente, antes de começar a nossa pautinha, seja bem-vinda, Débora. Olá, pessoal, os nossos ouvintes aqui do programa, muito obrigada, Rafa. Pois é, a gente veio aí bater cabeça com vocês sobre algumas dicas. A gente já vai ao GP tem bastante tempo, eu vou desde 2014, a Rafa desde 2017? Isso. Então a gente tem bastante coisa pra poder comentar com vocês, porque a gente já passou por muito, sabe? A gente já fez bastante besteira, já errou, ainda continua errando, mas a gente tenta melhorar ano após ano pra não sofrer tanto, né? Isso se a organização do GP nos permitir também. Tem isso, por isso que a gente anualmente faz isso daqui, porque existem atuações anuais. Eu tenho uma listinha que é a listinha de coisas pra eu levar desde 2019. E como eu não sou de São Paulo, pra quem não sabe, eu sou de Curitiba, então eu realizo uma viagem pra chegar. Só que eu fico na casa da Débora e do Rubens. Então, assim, como eu sempre fico lá, eu já deixo umas coisinhas lá na casa deles, desde 2019. Então, desde 2019, eu tenho a mesma lista para o que levar em Interlagos. E todo ano eu acrescento alguma coisa, porque eu passo por alguma situação que eu vejo, puxa, eu acho que eu tenho que investir nisso pro próximo ano. E a mesma coisa com a Dé, então por isso que a gente tá até aqui. Quando eu falei pro Ivan, nosso querido editor e chefe aqui do Punta Talks, que a gente ia fazer essa pauta, ele até falou, Rafa, lembre-se que você fez essa pauta há uns 2, 3 anos atrás pra gente. Eu falei, não, Ivan, pode ficar tranquilo, porque a gente tem coisa nova pra falar. Daí eu até falei pra ele, vou escutar o que eu falei exatamente também pra não ficar repetitivo. Mas não, a gente tem bastante coisa assim, de atualização, principalmente se você não viveu o GP de 2024, saiba que foi bem complicado, a gente vai entrar nesse assunto. E quem viveu, bem, viveu. Então a gente tem coisas pra acrescentar aqui que talvez também possam acontecer de novo esse ano. Então, para preparar quem tá indo pela primeira vez e para quem foi e se deu mal, porque eu, a Débora, ainda o nosso círculo de amigos ainda saiu, vamos dizer, menos prejudicados, porque nós tivemos empenhos em relação aos dias, assim, diferente de outras pessoas, horário de chegada e tudo mais. Então, nossa experiência foi menos desagradável do que poderia ter sido, né? Mas a gente vai entrar nisso com certeza para todo mundo poder ter uma boa experiência no GP. A Dé trouxe uma listinha do que nós podemos falar, tá? E ela até no off aqui comentou, tem coisas que ela leva e tem coisas que eu levo, tem uma forma que eu me visto e ela se veste, mas tudo a gente tá dentro de um padrão do que a gente vai tentar trazer para vocês, pra ter uma boa experiência, né? E o primeiro agradável, né? Para as pessoas aproveitarem o GP, porque acho que isso é o mais complicado. A gente vai aprendendo conforme vai passando o tempo, porque em 2014, quando foi a primeira vez que eu fui para uma corrida, cara, na época eu bebia, que é uma coisa que eu já não faço mais hoje. E a gente, tipo, por exemplo, saiu ali do GP e foi pro salão do automóvel. Então, assim, foi passando os anos, conforme os perrengues foram acontecendo, acho que a gente também se tornou umas pessoas mais cansadas. Então, alguns rolês a gente não faz mais. Ai, é que pensa, com o passar dos anos também se aumenta a idade das pessoas, né? A gente tá cansado. Ai. Mas primeira vez que eu fui eu era uma recém-CLT. Tinha acabado de sair da faculdade. Nossa, eu era tão crua pro universo. Agora eu tô muito cansada. Eu já não aguento mais. Mas é isso, a gente vai porque a gente gosta, viu? Porque olha, se a gente não gostasse. Mas vamos lá, primeiro tópico, o que vestir. Gente,
Eu até vim com essa pauta, porque a pauta ia ser meio diferente esse mês, e daí eu lembrei que o GP Brasil tava chegando, porque vieram 2 pessoas conversar comigo e falar, Rafa, como eu me visto? E são pessoas que nunca foram. Então, tipo, eu dei a colinha padrão do que eu e a Débora, a gente geralmente fala para as pessoas, porque as pessoas vêm procurar muito nós duas. Principalmente a Dé, porque ela ainda produz bastante conteúdo, eu produzia hoje não tanto, mas acabou virando referência nós duas, assim. Então, é bem comum as pessoas virem perguntar pra gente, principalmente sobre se vestir. Débora, qual dica principal que você tem pra falar? Eu já sei até qual é. Gente, roupa confortável, assim. Eu até fiz uma publicação no BP esses dias, né? Na verdade, tô alimentando também essa coisa de dicas, porque é o que a Rafa falou. Sempre o pessoal vem perguntar. E aí tem aquela visão de, nossa, Fórmula 1, né? Vou super arrumado, é um negócio mais estiloso e tudo mais. Gente, foi-se o tempo de que eu ia pra alguém, pra poder aparecer na transmissão, entendeu? Eu vou pra poder me sentir bem. E eu acho que ontem, quando eu divulguei a publicação, isso a gente tá gravando numa quinta-feira, né? A publicação foi ao ar na quarta. O que a maioria falou é conforto. Não adianta você querer ir com a melhor roupa ou com aquela roupa nova que você acabou de comprar, porque o GP não é lugar pra você experimentar nada. É lugar pra você ir com algo que você já conhece. Então, o que eu falo assim muito pro pessoal é, cara, camiseta de equipe geralmente ela é fresquinha, ou ela é daquele tecido de academia, dê preferência pela camiseta da sua equipe que você gosta. Não tá dando pra poder comprar, porque a gente sabe que é extremamente caro, né? Pega uma camisetinha que tem uma arte legal de algum projeto que você apoia, mas que seja fresca. Porque não adianta nada você ir com roupa muito grossa, muito pesada, porque, assim, por mais que grande parte dos setores de Interlagos sejam cobertos, a maior galera está nos setores abertos. Então você vai sofrer, a gente fica parte do dia todo no sol. Quem tá ali no setor A ainda tem a vantagem que a gente fica próximo de árvores, mas a gente olha pro pessoal lá de baixo do setor G, eles ficam no sol o dia inteiro. Então não adianta você ir com coisa quente, pesada, desconfortável, porque vai chegar uma hora no dia que você vai se encher do saco daquilo que você escolheu e não dá certo. Não, exatamente. Nossa, às vezes, e é engraçado porque é extremos, né? Ou é um calor do caramba, ou é uma chuva que você acha que vai morrer afogado. Mas, e cara, isso que a gente fala é muito de experiência própria. Eu já tive a experiência recente, 2023, eu acho que foi, que na sexta-feira era previsão de chuva, eu comprei uma galocha, só que eu não achei uma galocha longa, então ela era curtinha. Cara, não me adiantou de nada. Primeiro que machucou meu pé o dia todo, e o dia todo foi de sol, só no final do dia foi chover e não adiantou nada porque molhou meu pé, de qualquer jeito, porque entrou dentro da galocha o negócio. Então, tipo, é claro que a gente acaba passando por essas coisas, por isso que a gente dá dica. Porque a gente já teve situações onde a experiência não foi boa e a gente aprendeu. Hoje, gente, eu não arrisco ir de galocha. Eu vou de tênis, eu sei que vai molhar. Como eu falei, né? Eu viajo, então eu não tenho minha casa na possibilidade de vestir a meia que eu tiver lá. Então eu levo uma quantidade de meia pensando, tá, se chover, eu vou ter uma meia limpa, seca. Se molhar meu tênis, eu vou ter um tênis reserva pra ir e assim por diante. Então, é claro, também tem que pensar nessas coisas quem vai viajar. A Dé, no caso, ela tem a opção de ter as coisas na casa dela, mas não é assim também, não é como se a Débora tivesse 10 tênis. Escolher cada tipo, né? Então, eu acho que o negócio da galocha, eu só iria com a galocha se fosse, que eu tivesse certeza que ia ser um dia que nem foi o domingo do ano passado, que choveu o dia inteiro, basicamente. Porque, cara, é muito desagradável ficar com o pé molhado. A gente tem até um lema, assim, do pessoal que faz cobertura não só do GP, mas de eventos de automobilismo aqui no Brasil, porque Interlagos é um lugar que costuma chover. Às vezes não tá chovendo em nenhum outro lugar da cidade, mas chove lá. Então até uma coisa entre os jornalistas é levar uma meia limpa e um sapato seco pra você usar. Porque além de você correr o risco da chuva, você fica suado, então às vezes é legal você ter uma outra coisa pra poder vestir, né?
A gente já saiu lá de Interlagos, assim, tipo, molhadíssimas, né? Toda destruída e foi pra outra coisa. E passou mais não sei quantas horas molhado. Então, é bem desagradável, gente. Eu falo. Pra quem é de fora, não conte com o seu único tênis que você tem. Não. Traga outro. Nossa, traga outro. E traga meias. Olha, meias é o principal. É o principal. Mas eu concordo ali com a Débora, a questão de vá confortável, gente. Não queira ir chique. Quer dizer, vá como você quiser. Mas entenda que talvez seja bem desconfortável. E dependendo do setor que você for, tipo, a gente fala muito de experiência no A, né? E a galera do G é ainda mais extremo. Tipo, eu vejo eles e fico, meu Deus, é pior ainda do que nós no A. Mas lembre-se que você vai sentar no chão. Você vai ficar subindo e descendo escada. Vai chover, vai fazer um sol terrível. Ano passado, com a chuva, eu tive primos que estavam naquele setor da Heineken, da cerveja. Não vou falar o nome, ninguém patrocina a gente mesmo. Mas eles foram naquele setor e, cara, por causa da chuva, ficou puro barro. Tipo, era barro, porque lá é grama, né? Total, não tem chão. Então pensa você ir todo bonitinho, arrumadinho, com uma roupa toda bonita, chique, e chegar lá e barro puro, você vai voltar pra casa todo sujo, quer dizer. Então, e pense também que é um esporte, cara. Você tá lá meio que pra torcer, né? Faça suas camisetas legais, shorts, calças, se você, né, quiser fazer alguma coisa diferente. Mas vá confortável, sempre. E priorize tênis, assim, igual a Débora falou. Se for um dia que nem o domingo, que teve ano passado, foi chuva o dia todo, beleza, compra a galocha certo, né? Não faça que nem eu, que eu comprei o cano curto e daí não me adiantou nada. Vá de galocha, porque daí, beleza, você vai proteger o seu pé. Mas, se não, priorize tênis. Chinelo de jeito nenhum, gente. O chinelo... Acho que o chinelo, a única coisa que eu vejo como legal é que nem o Valese faz. Ele vai de tênis, chega lá pra ficar na arquibancada, ele bota o chinelinho. Mas ele também não é uma pessoa que fica saindo toda hora do lugar, ele fica ali, né? Eu acho que o chinelo é bom nesse sentido. E se chover, se você não é uma pessoa que liga de ficar com o pé molhado ali enquanto tá chovendo, é legal pra hora que você vai embora do autódromo, você tá com o tênis sequinho, né? Seco. Eu acho que nesse sentido eu teria um chinelinho. Mas não é algo que eu levo, não acho necessário. Mas eu entendo quem leva, sabe? Eu não sei andar de chinelo. Mas ir de chinelo, jamais. Nossa, eu não sei andar de chinelo, eu ia cair. Eu não sei, eu não consigo, eu sou uma falsa Rafaela brasileira. É americana. Ai, meu Deus. Eu não sou brasileira de verdade. Eu tenho uma dica que eu falo pra todo mundo, mas eu não sigo. Que eu falo pras pessoas, não vá de preto, de roupas escuras. O meu guarda-roupa é preto, entendeu? É preto e roupa escura. Então eu vou e eu sei o quanto que eu sofro. Se você é uma pessoa que é menos estabanada do que eu e consegue usar branco sem se sujar, vá com uma cor mais clarinha, mas não é algo que eu consigo fazer. Priorize isso. Eu também, nossa, todos os anos minha roupa principal dos domingos era o uniforme da Mercedes, que era preto. Daí, aprende-se com o passar dos anos. Eu sempre coloquei um cropped por baixo. Então, naquele calorzão, eu tirava a camiseta e só vestia na hora importante, que era na hora da corrida, de tirar foto. Então aí, ó, é uma alternativa. Lembre-se sempre de tentar ter alternativas, entendeu? Ter uma meia extra, ter uma roupa mais leve por baixo, por exemplo, pra poder tirar. Ou igual o Valese, isso daí que a Def comentou. Se você é alguém que não vai ficar andando pra lá e pra cá toda hora, vai ficar meio quietinho, é uma opção também levar um chinelo junto com você. Então lembre-se que coisas podem acontecer. No mesmo dia pode estar um calor extremo, haver uma chuva muito forte que vai deixar o clima muito frio. Daí você também carrega com você. Geralmente o que eu levo de casaco é um moletom. É um moletom. Esse ano, pela primeira vez, eu vou estar levando uma jaquetinha, porque é uma jaquetinha especial que eu comprei da Ferrari. Então, mas é isso, entendeu? Também não é nada pesado. Pense que se estiver chovendo, vai te molhar e esse negócio vai ficar pesado pra caramba. Claro, você vai estar, se você for uma pessoa inteligente, você que tá ouvindo você vai estar com uma capa de chuva por cima. Mas assim, gente... Eu falo que uma das melhores coisas que eu comprei, assim, dos últimos tempos, que foi algo que eu usei ano passado,
que foi a capa de chuva da McLaren, porque a gente tem uma amiga, né, que ela era comissária, a gente tinha essa facilidade de comprar algumas coisas, né? E aí entrou em promoção a capa de chuva da McLaren e a gente comprou, eu e o Rubens. Cara, foi, assim, a melhor coisa, porque é um agasalho fininho, então ele também funciona como corta-vento. Ele ficou na nossa bolsa, então quando a gente precisou, a gente usou e ficava com aquela coisa assim, tipo, mais quentinha, né, de não sentir tanto frio. E cumpriu o papel na hora da chuva mais fraca. Eu não achei que foi tão benéfico para momentos que tava muito forte a chuva, porque a gente acabou usando uma outra capa de chuva por cima. Mas eu diria para você que, assim, óbvio, né, essas coisas de equipe é caro. Mas compre um agasalho corta-vento e tenha com você. Tipo, uma jaquetinha, qualquer coisa, assim. Algo que não fique pesado e que se molhar vai secar rápido. Porque faz muita diferença. Eu acho que, assim, uma das coisas que, conforme foi passando os anos que eu prestei muita atenção é de não ir com roupa grossa, porque se chover, você fica com aquela roupa pesada por muito tempo. Então, eu sou uma pessoa que não gosta muito de shorts. Eu vou geralmente de calça legging ou com uma calça mais fininha, calça de academia, essas coisas assim. Porque é um tecido que seca rápido. Gente, eu já fui de jeans e eu passei tão mal, mas tão mal de jeans, não vou nunca mais. Então, acho que essas são as coisas que eu falaria, assim. Tenha um corta-vento, pelo amor de Deus, nessa sua bolsa. E priorize roupas que secam rápido. E a gente tá falando isso do ponto de vista que a gente tá em um setor gigantesco, que é com muitas pessoas. É um setor, aquilo que a gente falou, você vai sentar no chão, você vai subir e descer muita escada. É um setor aberto. É claro, né? Se você tá escutando isso, você vai em um setor fechado, eu e a Dé, nós temos a experiência do H. É totalmente diferente, né? É um lugar bem mais confortável, são menos pessoas, é coberto. Então, por exemplo, isso do jeans da Dé, eu também não vou mais de jeans, assim, de jeito nenhum. Mas no H, funcionou. Porque, de boa, a gente tinha uma cadeirinha pra sentar, era coberto, então se chovia, se fazia sol, qualquer coisinha a gente tava na cobertura, era de boa. Então era uma situação diferente, só que mesmo assim, era uma coisa leve, porque vai lembrar, você pode até estar na cobertura, mas você ainda vai estar sentindo calor se tiver calor, né? Então, assim, vale ressaltar que as nossas dicas, na verdade, são para as pessoas que estão na pior das condições. Se você estiver em uma condição boa, assim, top, e seguir o que a gente se você estiver na nossa situação, você vai ter uma experiência agradável. Mas eu acho que a questão do vestir é isso, né? É o conforto, acima de tudo. E pensar que no mesmo dia pode fazer muito sol e muita chuva. A gente já teve uma amiga que veio do Ceará, né? Que ficou aqui também em casa na época. Que, assim, a gente que é paulista, acho que aí também no Paraná deve ser quase a mesma coisa, Rafa. Que o dia começou com aquela neblininha. E aí você sabe que vai esquentar. Você olha na previsão, você fala, vai esquentar. Então, cara, ela, por morar no Ceará, ela achou muito frio São Paulo. Só que a gente falou, cara, vai de short ou vai com a legging, não vai coberta. E aí foi passando o dia, de fato, né, ela não sentiu frio, foi esquentando, melhorou. Então, assim, presta atenção na previsão do tempo, mas considere que em Interlagos pode chover e São Paulo muda o clima, né, o tempo inteiro. Então acho que essas coisas é algo que é bem interessante ficar de olho. E é óbvio, é o que a Rafa falou, a gente tá no setor mais animal possível, né? Então a gente passa pelas piores coisas. No H foi uma experiência diferente, mas eu acho que ainda assim, uma coisa que eu vi o pessoal falando em 2023, quando teve aquela chuva terrível da classificação, é que mesmo quem tá no setor coberto, é bom ter uma capinha de chuva, porque às vezes venta muito ali em Interlagos, então mesmo que você tá no setor coberto, é óbvio que tem um espaço muito grande do público pro teto do negócio, né? Então, se tá ventando, vem aquelas gotas de chuva pra dentro, né? Então, levaria também uma capinha de chuva se você vai estar num setor coberto. É sempre bom estar preparado em qualquer situação.
a capa de chuva, é leve, nem que seja aquelas podrinhas. Eu tenho as capas de chuva reutilizável. São mais fortes, eu uso até no meu dia a dia, porque eu vou caminhando pro trabalho. E eu acho elas muito úteis. Então, às vezes é bom, tá? Investir em uma mais carinha, mas que você vai poder usar pro resto da vida. Ano passado teve uma coisa muito engraçada que aconteceu. Porque tinha uma galera na nossa frente que, né, não se ligou de comprar a capa de chuva boa pra poder levar. Isso que é gente que vai direto, né? Aí comprou dos caras lá de fora, que é aquelas capa de chuva pior que saco de lixo. Se vocês tivessem um saco de lixo, você estaria mais protegido. E aí, cara, todo mundo que tinha comprado aquela bendita daquela capa de chuva tava com um furinho bem ali na junção da touca com a parte de baixo, tinha um furo. Então não adiantava estar com aquela porcaria, porque tava molhando, e aí ensopou a camiseta do pessoal por causa desse bendito furo. E era todo mundo, que tipo, parecia defeito de fábrica, sabe? Todo mundo que tava com aquela capa de chuva. Cara, compra uma, sabe? Ainda dá tempo. Dá tempo. Compra aí nos sites aí da internet que vai chegar a tempo pra vocês. Ou vai na 1,99 perto da casa de vocês também. Porque às vezes nessas lojinhas também tem aquelas mais reforçadas. Mas é algo que não pode faltar, assim. Eu acho que dentro disso e dentro de roupa e tudo mais, a gente pode entrar já no próximo tópico, que é o que levar, né? O que levar na bolsa, o que levar com você. E dentro disso está a capa de chuva. Então não deixem de levar a capa de chuva. Não vai estar o dia todo sol. Leva a capa de chuva, independente de qualquer coisa. Mesma coisa, boné em relação ao sol, óculos de sol, protetor solar, tipo, essas coisas muito básicas. O protetor solar só se atente ao tamanho, que é algo que o GP divulga perto da corrida, qual que é o tamanho do potinho que você pode entrar. Uma dica que eu posso dar pra vocês é que geralmente eu compro potão de protetor solar porque é mais barato, né, do que você comprar frascos menores. Então, o que eu faço, geralmente, é colocar num potinho desses de viagem de shampoo. Eu coloco ele ali, porque é um líquido que não tem problema, né? Você mostra ele pro pessoal e fala, protetor solar, eles deixam entrar, a gente nunca teve problema. É melhor você levar numa embalagem menor do que numa grande e não conseguir entrar e perder ali na entrada. Já me quase barraram várias vezes meu desodorante, que é de creminho. E é um potinho minúsculo, assim, e é creme. E não é aerosol nem nada, que teoricamente não pode entrar com aerosol, né? Em hipótese nenhuma, compre protetor solar aerosol, porque eles não deixam entrar. É aquela coisa, gente, você às vezes tá escutando o podcast e fala, mas eu entrei em tal ano. Mas não dá sopa pro azar, sabe? Não causa. Leva o negócio correto. Não, exatamente. Por exemplo, é que como a gente gosta de pontuar que com a nova organização muitas coisas mudaram. Então, de 2019 pra trás, a coisa era muito rigorosa. Você não tava nem com uma caneta. Eu tive que jogar fora uma caneta. Eu fiquei tipo, cara, eu não vou matar ninguém. Pelo contrário, talvez uma caneta possa fazer uma tráqueo em alguém que esteja morrendo. Na verdade, posso salvar a vida de alguém. Mas não me permitiram entrar com a caneta. De qualquer jeito, hoje já entra. Galera entra com maquiagem e tudo mais. Mas evitem, entendeu? Sabe, não se estressem, porque se a pessoa não deixar você entrar, você não vai entrar, você vai ter que jogar fora. Ou pior ainda, se for algo que você não vai ter como jogar fora, ou você vai ter que ir nas esquinas, ver algum lugar que guarde pra você e vai te cobrar R$100 pra deixar guardado. Ou você vai ter que voltar pro seu hotel, pra sua casa e deixar as coisas lá. Então, essa listinha de permissões e não permissões que o GP joga no site oficial deles e tudo mais, leiam com cuidado, tá? Porque é melhor vocês evitarem estresse. Aqui, né, aqui no podcast mais pra frente a gente vai falar de situações que nós passamos ano passado e, cara, vocês não querem ter uma situação onde vocês vão ter que sair da fila e ter que voltar de novo. Então, por favor, tenham cuidado que vocês vão levar. Pense em show, o que pode entrar no show, o que não pode. É muito um padrãozinho, mas vejam a lista certinho. Então, assim, dentro da bolsa... Uma coisa que eu falo muito pro pessoal, assim, se você leva uma coisa que você não pode entrar com aquilo, sabendo ou não sabendo que não pode, e você chega ali e o fiscal te barra,
você tá atrapalhando a entrada de outras pessoas que estão atrás de você. Então tenha consideração, entendeu? Acho que é uma das coisas que eu mais penso, assim, quando eu tô montando a minha mochila pra poder ir, isso aqui vai me atrapalhar? Porque é a mesma coisa. Se você leva uma mochila muito grande, às vezes a fiscalização olha de qualquer jeito, mas às vezes eles fazem questão de que você abra e mostre tudo que tem lá dentro. Vai causar desconforto pra quem tá atrás de você? Eu sempre penso nisso, sabe, Rafa? Tenha consideração com quem tá ali, com o pessoal do teu grupo que já às vezes já entrou e vai ter que ficar guardando lugar pra você, e você tá ali enrolando. Ou até mesmo com o pessoal da segurança. Gente, eles ganham tão pouco. Eu sei disso porque o meu namorado trabalha com esse pessoal, né? Ele trabalha com essas empresas de vigilância. Ele é advogado para essas empresas. Então, a gente sabe o quanto que essas pessoas ganham pouco e sofrem demais na mão de gente que acha que porque tá pagando R$1.000 no ingresso pode fazer o que bem quer, né? Trabalhar com consumidor é difícil, gente, é difícil. Mas igual a Dé falou, e a gente ainda hoje tem mais sorte porque a gente tem mais de uma mulher vistoriando a gente, tá? Porque antigamente era uma mulher pra vistoriar todas as mulheres que entravam no paddock, porque no paddock não, no Interlagos, porque o número de mulheres, o público feminino era menor, né? Hoje não, hoje já tá 50-50. Então imagine, se uma pessoa atrapalhar, a fila que fica, se fosse só uma pessoa pra vistoriar todo mundo. Então também é uma dica bem, bem importante aí da Dé, do tipo, cara, não é só você, né? É um pensamento no coletivo. Pra que todo mundo possa entrar a tempo em Interlagos, poder fazer suas coisinhas. No primeiro dia, geralmente, o pessoal quer ajeitar algumas coisas, até questão de cashless e tudo mais. Então, para que todo mundo possa entrar, tentem, cara, levar o que é essencial, mas o que tá dentro, né? Do que pode. Por exemplo, desodorante. Ninguém quer ficar sem desodorante, né? A gente passa o dia todo lá. Todo mundo quer ficar cheirosinho. Então leve o creminho, não o aerosol. Isso que a Dé falou do protetor solar. Levar um pequenininho. Álcool em gel, pequenininho também. Durante o GP em 2021, eles deram, né, álcool em gel. Eu uso esse álcool em gel até hoje. Porque cada dia a gente ganhou tanto. A gente ganhava um. E era daquele da Giovanna Baby. Daí é um cheirinho muito gostoso. Então leva um potinho também de álcool em gel, é importante, porque às vezes você não vai ter onde lavar a sua mão. Então, sabe, assim... Eu falo pra poder também levar, se der, um pouquinho de lencinho umedecido. Umedecido, aham. E um pedaço, assim, tipo, um pedacinho, não um rolo, mas um pedaço de papel higiênico. Porque, cara, às vezes, assim, tipo, um passarinho passa e caga em você. Então... É a natureza com a gente. É a natureza. É bom levar. Ou pessoas estabanadas que nem eu, que come as coisas e derruba muito fácil. É bom ter um papelzinho pra você dar uma secada, tirada. Então, umas coisas assim, né, que são, vamos dizer, essenciais, né, aquilo, o boné, o óculos de sol e a capa de chuva, por favor, muito importante, não se entra com guarda-chuva, proibido. Você pode entrar lá e pagar R$1.000 no guarda-chuva da Ferrari e ficar com ele lá dentro. Na sexta-feira, no sábado você já não vai poder entrar com ele mais, tá? Então, assim, escolha, se você quiser em cada dia pagar R$1.000 em um guarda-chuva pra ter um guarda-chuva, daí é opção de vocês. Mas essa pessoa nem vai no ar, né? Ela vai no M. Exato, ela nem vai estar com a gente. Mas essa é uma possibilidade. Mas não entra guarda-chuva, galera. Então, a capa de chuva, assim, essencial. Agora, assim... O Powerbank é importante para a cidade de São Paulo, entendeu? Não só pro evento. Não só dentro de Interlagos, pra fora também, tá, galera? Pode ser que vocês fiquem sem luz. Exatamente. Até em casa. Ai, eu acho que uma das dicas que eu daria, assim, com relação a telefone, é óbvio, você vai querer fazer registro, vai tirar foto, vai gravar coisa, mas tenha consideração com a bateria do teu telefone, sabe? Ai, nem porque... Gente, o perrengue que a gente passou de 2023, aquela chuva terrível. Depois eu e a Rafa resolveu que a gente ia num show, que foi uma péssima ideia. Mas a gente chegou em casa e não tinha energia até o outro dia, sabe? Então... A gente carregou o celular nos notebooks, né? Por sorte, os notebooks estavam carregados e deu pra ligar o USB. Pois então eu acho que eu pensaria isso, tipo, leve um powerbank pra você usar em Interlagos, porque é justo, né, você vai precisar.
Mas se você puder, se for de outra cidade, trazer um adicional ou ter um outro ali, que dê pelo menos uma carga mínima de 25%, 50% da bateria, é bom você ter se acabar a luz, assim, real. E pra quem tá vindo de fora, uma dica que pode ficar pro ano que vem, aí você trabalha com ela da forma que você quiser. Fique perto de lugares, tipo assim, vai pegar um Airbnb, um negócio, fique perto de lugares que geralmente tem gerador, tem energia, tipo aeroporto, sabe? Esses negócios assim. E se acabar a energia no hostel ou no Airbnb que você tá, você consegue ir num lugar próximo e pelo menos conseguir carregar o celular, se comunicar com o pessoal. Porque, gente, aqui em São Paulo, às vezes, quando acaba a energia, acaba mesmo, sabe? Fica dias. Obrigada, sempre, governador. Quase. Obrigada, prefeito. É complicado. Você tem que ir preparado pro evento e ir pra cidade, né? Sim. Complicado. Mas além dessas coisas assim mais básicas e tal, a gente também acaba levando outras coisas de necessidades nossas, né? Então, por exemplo, sentar no chão. Gente, eu tenho uma almofadinha que eu sento em cima e eu levo. Entende? Então, tipo, a gente vai se ajeitando a sua necessidade e é o que você quer, vamos dizer, investir. Do ano passado para esse ano, o que eu investi no momento foi uma tampinha para entrada de carregador do meu celular. Porque ano passado, com a chuva de sábado, meu celular simplesmente morreu. Eu não conseguia carregar, porque eu colocava na tomada e o celular ficava dando um alerta que não ia carregar porque estava molhado. Deixei no arroz da Débora e do Rubens o celular, não adiantou nada. Passei secador, fiz de tudo, não secou. Eu tive que pegar um celular velho que o Rubens tinha pra eu ter um celular comigo. Eu fui pra Interlagos, daí lá um amigo nosso que já trabalhou como técnico da Samsung, tava lá com um carregador portátil bom, potente, daí ele falou, não, Rafa, dá aqui que no carregador portátil vai carregar. E foi o que deu, eu fiquei metade do domingo sem meu celular, porque entrou água ali. Então, por exemplo, esse ano eu fui lá e comprei um negócio pra tampar ali, porque se chover, eu já vou botar ali, sabe? Então, assim, isso que a Dé falou também do papel higiênico, do lencinho umedecido, cara, podem ter certeza que 90% das pessoas não levam essas coisas. A gente leva porque nós sentimos essa necessidade, porque a gente quer estar o mais preparado possível pra qualquer, assim, situação que a gente for encontrar que seja desagradável. Isso de levar uma meia a mais, por exemplo, também. Tipo, a gente leva porque a gente sabe que tem a possibilidade da gente molhar o pé e se a gente quiser trocar e tal, levar um paninho também pra isso. Outra coisa que a gente leva e que eu acho que é muito importante também, que eu acho que também faz parte do coletivo, a gente tenta levar sacolinha pra pôr lixo. Porque muitas vezes a gente não consegue, principalmente no domingo, que tá todo mundo amarrotado, ninguém quer sair do lugar. Então, se a gente compra um sorvete, a gente vai lá e pega o papel do sorvete e vai jogar onde? Na sacolinha. Então, assim, gente, pensa também nisso. É claro que, enquanto nós estamos já trazendo essas dicas pra vocês, mas vocês também vão sentir necessidades pessoais que vocês vão ver já desde sexta-feira. Eles vão pensar, poxa, no sábado, talvez se eu levar. E se você for uma pessoa que tá em São Paulo e vai poder levar, já vai pensar, ano que vem eu vou me preparar melhor pra isso. Mas cada um também tem suas necessidades, assim, especiais do que quer evitar e que tipo de conforto quer ter, né? Então, eu acho importante. Só que isso do saquinho é uma dica interessante, tá? Até pra manter a limpeza ao seu redor. Eu acho que esse negócio do saquinho é bem importante, porque assim, a sacolinha ela é multiuso, né? Tanto pra você colocar lixo, quanto às vezes nessa situação de chuva tem gente que coloca no pé porque não levou uma galochinha, não comprou um protetor daqueles de pé. Esse ano, é o que a Rafa falou, né? Depois de muitos anos indo pra Interlagos, ano passado acho que foi o ano que eu mais fiquei incomodada de estar com o pé molhado. Aí eu acabei comprando aqueles protetores de pé. Pra poder levar. Eu falei, eu prefiro ter isso comigo do que não levar, sabe? O protetor pro celular, eu achei muito legal a dica da Rafa, eu acho que é muito válido. Ano passado, eu acabei usando de uma outra alternativa que, assim, na hora acho que eu nem... Cara, na realidade, assim, na hora eu nem pensei
Isso pra Rafa, porque o negócio tava dentro da minha bolsa. A gente tinha levado alguns lanches pra poder comer, aí tinha um saquinho Ziploc que ficou dentro da minha bolsa. Eu acabei tacando meu celular lá dentro. Então, se você não conseguir levar um protetorzinho, comprar aquela capa de celular pra água, é legal ter um saquinho Ziploc que você consegue colocar o telefone e vedar ele. E você deixa dentro da bolsa, não vai molhar, mas pelo menos tá protegido. Acho que é uma coisa que eu diria de alternativa, sabe? Então, tem opções. Eu também vou comprar a capa de chuva pra pé. Ai, porque é muito desconfortável. Eu não sei vocês aí que estão escutando, mas eu acho que a pior parte de ficar molhado é o pé. Porque pra mim, se o pé tá molhado, eu fico... Não adianta, eu tô com a capa toda, tô seca por baixo da capa, mas grande coisa. Porque o pé tá molhado e fica aquele crack. Nossa, e gente, a gente vai... Em algum momento aí, um pouquinho mais... Daqui a pouco, a próxima pauta. Próximo tópico. É sobre transporte. Cara, a gente volta de trem. E tem que passar quase Interlagos todo por fora pra chegar lá. E é uma multidão de pessoas pegando o trem. Uma coisa que você pode ficar horas esperando. Daí imagine, tudo molhado. Ai, não, é muito desagradável. Então, assim, a gente já tomou chuva, tipo, não tomou chuva em Interlagos e tomou chuva na fila do trem. Na fila do trem. Ai, cara. Na fila do trem, no outro quarteirão. Não no outro, assim, nem é outro quarteirão, né? Era outro lugar. Não era... A fila tava longe. Longe do lugar que você tá indo. Foi um dia que nosso queridíssimo Valese, ele sempre tema aqui nosso, mas ele é cardiologista, e foi um dia que a gente ficou tanto tempo esperando o trem que eu comecei a perguntar tudo pra ele. Eu falei, você já fez cirurgia de peito aberto? Você já tocou no cérebro de alguém? Esse é dos papos, assim, porque é do que tinha pra fazer. Exatamente. Ai, cara, então assim, pense também que o perrengue não é só dentro do Interlagos, tá? Começa indo e termina, aí você tá chegando em casa e tem a situação que pode estar sem luz, então nunca acaba. É um perrengue eterno. Que começa a pior é que no de 2023 a gente tinha combinado de sair com os amigos depois de Interlagos, então a gente acabou que de fato foi pra um barzinho. O barzinho que a gente escolheu ir tava já fechado porque tinha acabado a luz. Então... E a gente teve que ir pra outro. E a gente tava com fome, né? A gente foi comer em outro lugar. Ai, a gente tá morrendo. E a gente ainda usou as tomadas deles pra carregar. Cara, ai, que situação de banho. Também, sim, acho que o ano de 2023 foi o que mais marcou, né? Mas teve um ano também que eu e a Rafa, a gente saiu dali de Interlagos, estava tão molhado. Aí a gente foi no bar do Cu do Padre, que é o famoso, que a gente sempre costuma ir, né? E ali na estação de Pinheiros, no trem, tem uma lojinha de roupa. O Rubens foi comprar uma blusa pra mim, porque eu tava... gostaria de pedir desculpa para todo mundo que tá escutando este podcast, é meu amigo. Eu sou insuportável quando eu tô com frio. A Rafaela sabe. Eu não falo com ninguém, eu fico com cara de cu. A pessoa fala comigo, eu fico, meu Deus. É que tem os momentos que você desiste da vida, né? Nossa, ano passado eu realmente, assim, que a gente tava esperando ver se ia começar a classificação ou não. Gente, eu acho que tinha um momento que tava todo mundo com a cabeça pra baixo, assim, ninguém falava com ninguém. Porque ninguém aguentava mais aquela chuva, meu Deus. E a gente ficou lá à toa. Ai, Domenicali! Nossa, aquele sábado foi horrível. Sábado foi horrível, né? Que a gente... Foi muito ruim. E foi muito engraçado, porque nesse sábado aí, o pessoal... Ah, não, vamos sair pra comer uma coisa. Cara, todo mundo desistiu na hora. Todo mundo, não, vamos para os hotéis, vamos para suas casas, não vamos fazer nada. Nossa, vamos dormir cedo. Nossa, eu queria... Tudo que eu queria fazer era chorar. Eu queria a minha mãe. Eu queria voltar pra dormir 6 horas e voltar pra aquela fila. Aquela fila desgraçada. Não, e eu disso no final. Não, e eu de trança. E essa trança teoricamente não pode ficar molhada. A Débora, essa mulher, falou: você quer que eu seque? Eu falei, quero. Eu quase chorando, por favor, me ajuda. Ai, cara, e a gente paga caro pra isso, tá ligado? Esse evento não é de grátis. Não é gratuito. Mas é isso, galera, assim, na bolsa... Pior que ano passado, se fosse gratuito, ainda tava caro, entendeu? Ainda tava caro.
Olha, a gente vai falar disso, calma. Esse é o último tópico pra vocês ficarem aqui entretidos. Não vão pular lá pro final do podcast, por favor. Então, outra coisa que a Dé tava falando até em off. Que bolsa levar, né? Eu gosto de levar eco bag, porque eu tenho umas eco bags bonitinhas e tal, personalizada, e eu gosto. A Dé leva mochilinha. E assim por diante. Tem gente que prefere mochila. Assim, sendo bem sincero, mochila é bem melhor do que eco bag. Mas, assim, como nós estamos em um bando, geralmente muitos juntos, a gente também se divide as coisas, o que cada um consegue levar na sua mochila, na sua bolsa e tal. Mas priorize eco bag e mochila, principalmente, porque eu acho que são as duas coisas mais confortáveis, né, pra pegar e tirar tudo. Eu acho que eu daria uma dica em nível de mochila, porque foi uma das coisas que eu comprei, assim, nos últimos 2 anos. Foi aquelas mochilinhas anti-furto, que aí o zíper não fica tão visível, ele fica, na verdade, encostado nas suas costas, se você usar a mochilinha pra trás. Aí também é uma ideia que é legal, e essas mochilinhas, assim, é uns R$60. As minhas eu geralmente uso o ano inteiro depois do evento, então estraga e eu preciso renovar. Mas é uma alternativa muito boa. E a gente fala de levar esse tanto de coisa, mas por incrível que pareça, a gente consegue levar em, assim, uma mochila bem pequenininha. Uhum. A Rafa, uma eco bag pequena também. Não vai nada muito carregado pra ninguém ficar também cheio de peso, né? O Rubens é uma pessoa que vai, né, também. E ele não gosta de levar coisas, assim, tipo, ficar com muita coisa. Pra não ficar limitado de ficar carregando aquelas quilos, né? Então, ele, por exemplo, tem tipo uma sacochila, né? Daquelas da McLaren, que aí ele leva o lanchinho dele, leva a capa de chuva. Também é uma coisa que acaba que divide o peso, né? E a gente, como nós vamos juntos, assim, a gente geralmente leva um álcool em gel, um protetor solar. Essas coisas que dá pra todo mundo usar, a gente acaba levando um só, porque não tem por que levar mais. Mas assim, igual, a gente fica falando das coisas, estamos falando, parece ser muita coisa, mas não é, tá, galera? Dá pra levar de boa. E ainda tem a questão da comidinha, né? A gente vai entrar em um tópico também sobre economizar e tudo mais, dentro de Interlagos, e tem muito a ver com a comida, que faz de uns anos pra cá é permitido entrar cada pessoa com 3 alimentos, assim. A gente vai explicar um pouquinho mais pra frente. E a água você também tá podendo beber lá, mas daí tem que comprar o copinho dentro do lugar. Então, assim, vou falar, já consegui entrar com garrafa d'água. Já vi gente entrando com uma super garrafa d'água. Mas é uma coisa que, teoricamente, garrafinhas eles não deixam. Então, fiquem em alerta isso também, tá? Se quiserem arriscar e tal, ano passado a gente não levou na sexta e no sábado, mas no domingo todo mundo levou garrafinha. Uhum. Porque, e daí é uma coisa que, por exemplo, você pode levar a garrafa cheia e beber a água na fila. E daí deixar a garrafinha vazia com você. Se invocarem, beleza, você jogou a garrafinha só e não desperdiçou água. Agora, se deixarem entrar, agora tem a distribuição de água, que é pelo copo, né, que eles vendem. Daí, melhor ainda, porque se você enche a garrafa, você também não precisa ficar saindo e voltando, e você dando fila pra pegar água. E aí, cara, um copinho... Gente, eles cobram o copinho, acho que tava R$5 ano passado, né? O copinho deles. Foi 5. Que não tem nada. É um copo transparente. Eu grudei uns adesivos pra personalizar. E também, cara, teve muita gente que comprou durante o final de semana inteiro o copo, né? Porque pra poder pegar a bebida tinha que ter esse copo. Eles já não estavam... Você não pode ficar com a latinha, né, na mão. Essas coisas eles não deixam. E aí... Tem aquela promessa de no final do evento devolve-se o dinheiro se você levar os copos lá pra eles. Cara, quem é que vai levar copo pra eles, sabe? A gente comprou o copo na sexta. No sábado a gente teve que comprar de novo, porque é nojento você ficar bebendo o dia inteiro qualquer líquido no copo. Aí a gente trouxe pra casa pra poder lavar. Lavamos e esquecemos. No dia seguinte esqueceu de levar. Esquecemos! Então, assim, gente, tentem a garrafinha, mas tentem uma garrafinha de plástico mesmo, né? Não vão levar a garrafa que vocês têm em casa de coleção, sei lá. Não é a garrafa da Stanley. Sei lá, cuidado, porque daí ó, é uma coisa que vocês não vão poder jogar no lixo e vocês não vão querer atrapalhar o amiguinho que tá atrás de você, vai lembrar.
Então, assim, o que levar é essas coisas, gente. É coisa que vai ser útil para você no momento de perrengue, de necessidade ou qualquer coisa assim. E lembrar sempre da questão de saúde. Porque eu já vi, não. A moça que está aqui falando comigo já teve insolação. Eu já vi gente que teve problema de hipotermia por causa do frio. Então, cara, sempre priorizar a saúde de vocês também para vocês terem um bom final de semana. Para vocês não pagarem o ingresso, ficar doente na sexta-feira e não conseguirem no sábado e no domingo. Ou qualquer coisa do tipo. Então, pensem em tudo que vocês precisam para o bem-estar de vocês. E o tópico de remédios, né, Rafa? Porque assim, você leva alguma coisa ali pra dor de cabeça, né? Uma das coisas que a gente fala é não tirar o remédio da embalagem original. Se você precisar, corta, mas também corta a embalagem e deixa as pontas que fica, né, redondas, não deixa elas. E pode ser algo cortante, porque às vezes eles implicam. Mas levando a embalagem original, não leva o comprimido naquelas caixinhas diárias, porque eles podem implicar na entrada, né? Porque não vai saber se aquilo ali é um remédio ou se é droga ou alguma coisa. Eles geralmente não deixam entrar. Mas eu acho que vale a pena se você tem uma dipirona, que é uma dor de cabeça, pra uma febre, se der um desconforto, é bom ter. Talvez, tipo, um Dorflex por causa de dor no corpo. Tipo, leve os remédios que você costuma tomar se você tem algum problema. E se você estiver fazendo o uso de algum remédio, tipo antibiótico, alguma coisa do tipo, leve a receita. Porque se eles encrencarem de você entrar com aquele remédio, você fala, olha, não, eu tô tomando, preciso tomar neste horário aqui, neste horário eu vou estar dentro do autódromo, então eu vou precisar entrar. Pra poder evitar problemas, sabe? Eu já faço tudo isso só pra passar pelo aeroporto. Pra não ter problema nenhum. Nunca invocaram com remédio nenhum meu. Mas eu tomo remédio controlado. Então, assim, não tem como eu ficar sem. Então eu levo sempre a receitinha, é muito importante. Esquecido até da questão dos remédios. E a gente geralmente é aquilo, como nós estamos aqui em um grupinho, a gente geralmente leva em conjunto também. Uma pessoa leva o Dorflex, uma pessoa leva um Dramin, alguma coisa assim, porque, cara, acontecer de 3, 4 pessoas ao mesmo tempo precisar de um Dorflex é meio complicado. Mas esteja preparado pra tudo. Ano passado eu tive muita dor no rim no domingo. Tava com muita dor no rim. Até a Lourdes arrumou um remédio e me deu. Lourdes, uma mãe. Salvou a Rafa com uma balinha pra garganta, né? Pra tosse. Isso, gente, acho que é uma coisa que a gente tem que pensar em levar, mas pensar pro coletivo também, porque às vezes um amigo vai precisar, entendeu? Ainda mais aquele amigo que esquece, é bom você ter alguma coisinha, assim. O que a Rafa falou, eu já tive insolação e eu passei muito mal. Pra quem só escuta, gente, nunca viu live do BP, a minha cor é branco parede 1, né? Então, assim, eu sou transparente. E eu já me queimei em mormaço, assim, tipo, você fala, não, tá nublado, não vou passar protetor solar. Porque quando você é uma pessoa jovem, você fala, não preciso de protetor solar. E aí depois você volta igual o Kiko. Foi pras férias de Acapulco, voltou com a marca do óculos na cara. Isso já me aconteceu, então assim, depois desse dia, nunca mais eu deixei de usar o protetor solar. Então, viu? A gente aprende convivência, né? A gente aprende quando a gente tá lá e vê a necessidade de, putz, se eu tivesse isso comigo. Por isso que nós estamos aqui, porque geralmente, talvez a gente fale e você sinta a necessidade de algo que a gente não disse. Mas a gente tenta ao máximo abordar tudo que pode, né? Pra que não falte, ninguém passe por situações ruins. E claro que lá você também tem, não sei, eu acho que eu nunca precisei de um atendimento médico deles. Mas é claro que lá você tem o atendimento se for necessário, algo muito urgente, né, gente? Pode ficar tranquilo. E então, pro próximo tópico, transporte. Nossa, é algo que também me pergunto e eu fico, cara, eu tenho um padrão de ir e voltar porque é o mesmo caminho que eu faço sempre, porque eu tô sempre com a Débora e com o Rubens. Só que as pessoas saem de várias regiões de São Paulo. E São Paulo é uma cidade grande, então é algo que, cara, tem que ver com muito, muito carinho como você vai chegar e como você vai voltar. Eu vou falar algo que a gente também diz muito pras pessoas, mas às vezes não faz. Esse vai ser o primeiro tópico.
A gente sempre fala pra todo mundo usar o transporte público, porque de fato é a melhor alternativa pra poder você chegar no autódromo, pra você não ter tantos perrengues, né? Só que a Rafa fica aqui com a gente na nossa casa e a gente mora relativamente perto de Interlagos. Então, geralmente, o Uber da minha casa pra lá dá uns R$30. Se a gente colocar pra dividir pelos 3, fica tranquilo a gente pegar o Uber. Então, a gente geralmente vai de Uber, mas na volta a gente sempre retorna de transporte público. É muito difícil, assim, tipo, você conseguir Uber na saída, porque tá muito congestionado as ruas, aí às vezes os caras aceitam a corrida, mas não conseguem chegar até você. Então, é meio complicado. Aquela dica que a gente fala, use o transporte público. Mas se você puder, tiver condições, eu acho que... Use o transporte público, mas a gente não usa. Mas Não, assim, a gente já teve anos que, cara, a gente saiu de lá e ao invés de ir pro trem, porque não tem o ônibus, né, o circular, na sexta-feira, por exemplo. E aí a gente saiu de lá na sexta e ia comer em algum lugar que era ali perto da região do aeroporto, né? Que o Valese geralmente fica por ali. A gente pegou o ônibus, porque era uma melhor alternativa do que ir para a estação de trem. Eu acho que uma coisa que também vale a pena vocês ficarem de olho é o setor que você vai ficar. Porque dependendo do setor, é uma caminhada muito grande até a estação. Então, nesse sentido de você ir da estação até o autódromo, compensa você pegar um Uber ali não da autódromo, né, em si, mas da Jurubatuba ou da Socorro, pra você chegar até ali tranquilo. Porque pra poder ir de Uber não é tão ruim, porque os carros estão basicamente passando e já indo, o pessoal tá entrando pro autódromo, não é tão congestionado. Mas na volta é impossível. Nossa, eu acho que eu peguei Uber uma vez só na volta. E foi um dia bem maluco aí que eu vivi na minha vida. E que deu certo, mas eu tive que, sair da muvuca e ir muito além, assim, pra conseguir. Então, gente, estejam preparados pra não pegarem Uber ou qualquer coisa assim na saída. Porque é bem complicado mesmo. E, bem, é aquilo, é muito difícil se perder se você estiver indo sentido ao trem. Porque vai estar todo mundo indo no mesmo sentido. Ano passado, eles lançaram uma versão expresso desse trem. Coisa mais ridícula que teve. Quando eu vi a notícia, eu mandei pra Débora e falei, Débora, olha que interessante. Só que assim, na minha cabeça, eu pensei no cenário Curitiba. Nós não temos trem nem metrô. Então, quando existe um expresso rápido, que é o nosso ligeirão aqui em Curitiba, ele é um ônibus que ele tem como desviar dos outros pra ser mais rápido, entendeu? Ele não precisa ficar atrás. Só que depois que eu fui me tocar, calma aí. Mas é o mesmo trilho. Então, como que esse expresso vai funcionar? Pois não funciona, né? Então, o pessoal pagou caro pra poder ir no mesmo trem que tava todo mundo indo, mas com a vantagem de que ele não ia abrir as portas nas outras estações, né? E, assim, não foi um ligeirão, né? Acho que a única coisa que eu vi uma pessoa falando que gostou desse expresso foi que, como poucas pessoas pagaram por ele, eles conseguiram ir sentados ou conseguiam ir, assim, com um espaço melhor do que o que a gente geralmente vai, que é a lata de sardinha. Então, talvez, assim, se você estiver muito cansado, quiser pegar esse expresso se tiver esse ano, pelo conforto, talvez valha a pena, mas eu acho demais, assim, pagar mais do que o valor da passagem pra você pegar uma coisa que não vai ir mais rápido, porque não tem um trilho alternativo. Então, opção de vocês, mas estejam cientes disso, que você vai entrar no mesmo trem que a gente. A única diferença é que não vai ficar abrindo, daí você vai ter o conforto disso, mas tempo vai ser a mesma coisa. E daí vocês vão pagar, sei lá, eu acho que era... R$30, né? R$30 pra pegar o mesmo trem. Mas assim, bem, essa é a melhor alternativa que se tem pra voltar de Interlagos, né? Pra sair ali do meio. O ônibus também, né? No sábado e no domingo tem um ônibus que geralmente sai dali do autódromo e vai até o aeroporto de Congonhas e depois a Paulista. É uma forma também de você escoar, só que assim,
sai bem cheio, então tem que pensar também leva um tempo também pra entrar, né? Tipo, e depende também de onde você sai, porque nós estamos falando, por exemplo, de ter que ir no meio da galera, todo o caminho até o trem. A gente tá falando isso porque a gente sai do setor A, mas quem é ali do setor G saiu, já tá no trem. Então, assim, tem essas coisas. Pra quem tá no G, é muito mais confortável já ir direto no trem ali. Não tem o porquê pensar, talvez, em uma alternativa. Mas é aquilo, também tem a opção de ônibus, que são esses ônibus especiais, né, que a organização faz. Mas é aquilo, ter paciência também, porque é fila, é amarrotado. E às vezes é muito... você usa pra sair do ao redor. Não é nem que ele vai te levar pra onde você tá. Mas é de uma forma de você sair e poder usar outro transporte público de uma maneira mais fácil, ou até mesmo pegar um Uber. Daí, num lugar que vai ser mais fácil de você pegar e mais em conta também. Então, também tem que ver muito a necessidade de cada um e de qual ponto de Interlagos você tá. Porque às vezes é mais confortável você que tá saindo do setor A pegar o ônibus do que ir até lá o trem. E pra pelo menos ir pra algum outro lugar que você consiga pegar um Uber. Né? Então, também é muito de cada pessoa. Por isso que eu acho complicado. Quando o pessoal vem me perguntar sobre transporte, como faz para chegar, como é melhor, eu geralmente não falo o que eu acho que é melhor para cada um. Eu falo o que eu faço. Que geralmente eu vou de Uber, isso porque o Rubens e a Dé moram perto, razoavelmente, de Interlagos, e a gente volta de trem. Porque é a melhor opção, porque a gente vai... Muitas vezes a gente volta de trem também, porque a gente sai com amigos, e a gente vai para outro lugar, então é todo mundo que vai junto pro mesmo lugar. Então, assim, é isso que nós fazemos, mas vai muito da sua necessidade e da onde você vai estar também do ponto de São Paulo. Isso que eu acho um pouquinho complicado de São Paulo, porque não dá para resumir muita coisa pelo tamanho da cidade. O ideal é que, se você não é daqui de São Paulo, quando for pegar um local, tentar ficar ali na região que é da linha Esmeralda, que é a principal linha que vai até Interlagos, porque você já vai economizar tanto tempo quanto dinheiro mesmo, né? Mas se você tá em uma outra região, se atentar ao horário que o metrô abre, que o trem fecha também, né? Se dali do autódromo você for sair e for em outro lugar, ter essa ideia de que se você quer economizar e usar só o transporte público, não bobear nessa questão de horário. Isso do transporte mesmo, eles vão... Cada ano, às vezes, tem um ajuste, né? Tem esse expresso de ônibus que, de fato, ele não para nos outros pontos, né, de São Paulo. Ele sai dali do autódromo e vai parar em Congonhas e na Paulista. Ele não vai ficar parando toda hora. Então, às vezes, é até vantagem você pegar o ônibus, porque ele vai pegar o corredor, vai seguir ali, mesmo que esteja cheio. A gente já chegou ali na região de Congonhas em meia hora, né, Rafa? Que é bem menos do que, às vezes, a gente gasta saindo do ar e indo pro trem. Às vezes é tão caótico que você gasta bem mais tempo. Às vezes a gente leva meia hora caminhando, depende do nosso estado de espírito. Depende. A gente também já foi o tipo de pessoa que, pra poder economizar de todas as formas, saiu daqui de casa e foi de trem, por exemplo, e fez todo o trajeto da estação até o setor A andando. Mas aí também vai do nível de cansaço e do quanto que você quer gastar. Porque tem uma coisa, conforme foi passando os anos, a gente priorizou em gastar com algumas coisas e não gastar com outras. Sim. Então, tudo isso pra gente foi colocado muito na balança, né? E uma coisa que, assim, é primordial pra você que não é da cidade, que não tem o bilhete único, às vezes quem tem e é da cidade não consegue passar o bilhete pro amigo uma segunda vez. Não é nem questão de ruindade, é questão do sistema mesmo, entendeu? Então, assim, eu sei que não é muito comum você andar com dinheiro atualmente, mas pro transporte público é bom você ter pelo menos ali uns R$50 trocado, sabe? Dar troco pra poder comprar a passagem do ônibus, se você for de ônibus. E a passagem do trem é primordial pra quem tá vindo baixar o aplicativo da Top. Ele é um aplicativo ruim? É, bem ruim. Mas antes do GP, entra lá, compra suas passagens. Tipo, eu vou usar uma passagem pra ir e uma pra voltar. No trem aqui tem integração do metrô pro trem, então você não vai pagar uma outra passagem.
Você compra ali 2 passagens diárias, tem essa vantagem também, porque já tá compradinho, já tá o QR Code baixado no seu celular, você só passa. Como a gente tem amigos, né, Rafa, que não é daqui, a Rafa também não é, mas como a Rafa já é quase uma paulista, porque ela já tem até bilhete de cidade. Sou quase moradora. Já é quase moradora? A gente, às vezes, assim, pelo nosso grupo, tipo, o Valese não é um cara que baixa o aplicativo da Top. Aí a gente tem uma passagem adicional. Mas é pro nosso amigo Valese. Vocês não Não, mas é umas dicas bem importantes, assim, né? Eu acho que tudo que... É porque, particularmente, quando eu vou viajar, eu tento descobrir como é o sistema de transporte da cidade, né? Como que paga tudo mais. Vou fazer até um off aqui. Vi uma pessoa querendo xingar Curitiba, porque aqui a gente não aceita mais dinheiro em ônibus. Primeiro que aceita em terminal e em tubo de ônibus, porque a gente tem tubos, né? Pra quem não sabe. O único ônibus que não aceita é o ônibus de linha, que aceita cartão de crédito, débito e o cartão que você pode comprar em qualquer esquina aqui de Curitiba e colocar dinheiro dentro. E vi a menina falando, ai, tadinha, a menina no celular e ficou chorando. Falei, é burra. Desculpa. Só pesquisa, pergunta pra alguém que vive no lugar pra poder te falar e ajudar. E outra, já aconteceu, por exemplo, de eu estar dentro do ônibus, a pessoa passar o cartão dela e o cartão dela não dá. Daí a pessoa olhou pra mim e falou, você passa o cartão e eu te faço um pix? Daí eu passei meu cartão e ela me fez um pix. Então assim, gente, pesquisem quando for viajar. Pesquisem bastante. A gente tá dando aqui pra vocês as dicas. Então, acho que a dica aí do aplicativo da Top, perfeito. Eu fui agora recentemente em setembro pra São Paulo e deu problema no aplicativo da Top. Mas eu tinha as passagens que eu comprei quando eu fui em abril, eu ainda tinha 6 passagens. Então, como elas estavam baixadas, eu conseguia acessar elas mesmo com o aplicativo dando problema. Porque eu não conseguia entrar nem na minha conta, mas mesmo assim eu conseguia acessar essas passagens. Então, assim, é uma alternativa muito boa esse aplicativo, porque você consegue pôr dinheiro, consegue comprar na hora e consegue ter esses bilhetes offline, qualquer coisa. A minha amiga de infância, que por acaso nasceu em São Paulo, ela tem pavor de tirar o celular em São Paulo, do bolso. Então, por exemplo, ela vai lá e compra os bilhetinhos. Ainda é uma opção. Assim, se você quiser comprar o bilhetinho lá, você consegue comprar. Mas o aplicativo da Top eu acho que é a melhor opção, com certeza, para poder usar esse transporte público com mais facilidade e agilidade, que como a gente falou, é muita gente entrando na estação de trem. Tem as coisas na mão, galera. Tipo, não vai abrir o celular para abrir o aplicativo na hora que você estiver na catraca. Esteja com o negócio aberto também, entendeu? Aquela coisa de pensar no coletivo. Então, assim, acho que é o que nós podemos dar de dica assim, de transporte. É isso. Quem estiver perto e quiser arriscar ir de Uber, vá. Mas saibam que na volta vai ser muito complicado você pegar um aplicativo. Tipo, é mais fácil você sair da Muvuca e pegar o Uber em outro lugar. Então, estejam preparados para usar esse transporte público aí. E bem... Esse tópico do celular, Rafa, também, assim, quem vai ficar com o bilhete ali no celular, e isso vale também até pro... Quem vai usar o QR Code, né, não vai comprar o bilhete antes, é válido também você tá com a película do celular boa, porque se ela estiver toda estraçalhada, não vai ler. Isso também vale para quem vai usar o ingresso, né, e não vai imprimir ele, que nem a gente costuma fazer, igual os maias faziam. É bom levar num celular que a película esteja boa, porque senão não lê na catraca do trem, não vai ler na entrada, tem tudo isso. E daí você vai passar sufoco, você vai ficar com vergonha e você vai atrapalhar todo mundo, porque as pessoas, elas querem entrar, galera. Elas querem entrar. É um negócio de jogos vorazes. Entendam isso também, pra pegar o trem depois da corrida, é isso. Tem que ser esperto, porque senão, você vai virar o Mufasa lá no meio dos... Esqueci o nome dos bichos que mataram o Mufasa. Coitados, não era culpa deles. Era uma manada de... Não lembro. Não lembro.
Mamutes? Não lembro. Não. Ai, esqueci. Mas, seguimos. Vocês entenderam a referência. Esse negócio de comprar passagem, pelo menos a do trem, você tem que comprar antes. Não adianta. Tá indo, compra na ida, entendeu? Tenha o bilhete na ida, porque na volta, se você for lerdo nesse nível, você vai comprar o negócio lá e você vai ter que voltar toda a fila, porque as pessoas gritam sim se você fura a fila. O que a Rafa falou, é jogos vorazes, gente. Tem que ser rápido e tem que pensar, entendeu? Então, se você furar a fila e eu estiver pra poder entrar, eu vou ficar bravo. Então, compre o teu bilhete antes pra você não ter que ir até o guichê, comprar o bilhete, voltar. E digo mais, tem estação daqui de São Paulo que agora nem tá tendo atendimento pessoa física. Tem que comprar pelas maquininhas, né? E aí, às vezes, a maquininha não tá boa, tá fora do ar, o sistema é meio caótico. Então, assim, não dá bobeira, compra antes. O aplicativo da TAP você não vai demorar, assim, 5 minutos pra poder baixar e fazer o cadastro e comprar as passagens. Então, a melhor alternativa é ter eles ali. Mas se você... É o que a Rafa falou, é que nem a amiga dela que não gosta de tirar o celular em hipótese nenhuma da bolsa, compra o bilhete físico a hora que você estiver indo e não na volta. Em abril, ela descobriu como é bem mais eficiente você ter o aplicativo. Daí ela parou com isso. Falei, em algum momento você vai ter que tirar esse celular do bolso, sabe? Mas ok, não julgarei ela. Julgarei. Mas bem, gente, as dicas pra transporte é isso aí. E isso era a nossa pauta padrão. Daí eu falei, não, vamos falar dos perrengues que nós passamos ano passado e que é algo que nós estamos nos preparando para passar esse ano de novo. Que aconteceu pela organização do GP, que nós não temos ideia até agora o porquê. Porque, assim, efetivamente olhando, não se mudou muita coisa. O que nós talvez percebemos é que tinha muitas pessoas a mais do que deveriam ter. Então isso ocasionou muita confusão. Eu e a Débora, ela principalmente há mais tempo do que eu, vamos para Interlagos sempre. E sexta-feira sempre foi um dia muito sossegado. Porque a galera trabalha, não vai e tal. E de uns tempos pra cá, as sexta-feiras estão agitadas. A galera tá pegando folga no trabalho. Muita gente que vem de fora e já tá indo, pega folga. Eu, por exemplo, pego folga nas sextas. Eu chego na quinta em São Paulo. Então, assim, acabou que a circulação de pessoas na sexta não é tão grande quanto no domingo, mas é uma circulação grande de pessoas. E, cara, vão cedo, tá? A gente teve amigos, assim, que, por exemplo, o treino livre vai começar às 10. Eles chegavam às 9 na sexta-feira e entravam tranquilamente, porque todo mundo que tinha pra entrar já entrou dentro de Interlagos. Não tem mais ninguém pra fora. Então a pessoa chega às 9, em 10 minutos tá lá dentro. Ano passado não foi assim. A gente teve uma conhecida que chegou às 9 e ela entrou 2 horas depois só. Porque tinha uma fila absurda que tava levando 2 horas pro pessoal entrar. Como isso aconteceu, eu não sei se a Débora tem alguma teoria, se ela descobriu o porquê. Mas assim, cara, foi isso todos os dias. Chegar muito mais cedo. Foi uma situação onde esse ano nós nos planejamos de não sair depois do evento. A gente vai direto pra casa. Infelizmente é algo que a gente gostava muito de fazer, que era encontrar os amigos. Muitos amigos que são de outro setor, ou amigos que são de São Paulo, mas não puderam estar no GP. Então a gente gosta de encontrar. A gente não vai, porque não vale a pena. A gente vai se desgastar muito. Então, basicamente, por exemplo, esse ano a gente já combinou. Saindo do autódromo é pra casa e é pra dormir cedinho, pro outro dia madrugar. E quando a gente diz madrugar, é a situação em que domingo, quando eles mudaram a classificação para as 7h30 da manhã, eles decidiram abrir só às 6h30 o autódromo. 1 hora antes só, sendo que tava filas levando de 2 a 3 horas pro pessoal entrar. Eles decidiram abrir 1 hora antes só. A gente chegou lá 4h20, a fila já dava volta. E a gente ficou, cara, a gente não vai conseguir ver a classificação, a gente não vai conseguir, porque eles só vão abrir 1 hora antes. No final das contas, a gente entrou dentro de Interlagos, os carros foram liberados, assim, uma situação, cara, muito desgastante. E a gente tinha combinado com os amigos que a gente ia se encontrar num posto de gasolina próximo pra todo mundo ficar junto.
Cara, a hora que a gente chegou, a gente mandou mensagem, falou, gente, não vai ter como. No domingo vai ser cada um por si, e de fato foi assim, né? Tanto que no domingo a gente ficou perto de alguns amigos, mas não foi de todo mundo, porque não tinha espaço também já. É o que a Rafa falou, esse programa é pra poder sair cedo, bem cedo. Se você é uma pessoa que quer um lugar melhor, isso faz muita diferença de chegar o mais cedo possível. A gente até brinca, né? Acordou tarde, tomou café, vai ficar de pé. É nesse estado aí. E isso antes era só no domingo, né? Agora é sexta e sábado também. Então, é isso, assim. Acho que a parte que é pior pra gente é de não se comprometer a sair com ninguém nesse GP por causa disso. Porque ano passado foi horrível, assim. E a Rafa até falou a teoria que eu tenho. Gente, assim, uma das que de fato aconteceu foi que uma das catracas tinha parado de funcionar, então isso já reduz muito o fluxo. Eu não lembro exatamente quantas catracas são, acho que são as 5, 6, né, Rafa? Por aí. Isso, mas é uma quantidade. Uma quantidade muito grande de gente pra poder passar. Imagina, uma dá defeito, não passa. A gente teve um casal de amigos, por exemplo, que o rapaz já foi com a gente outras vezes, mas a namorada era a primeira vez que ela ia. E aí eles não foram na sexta-feira por causa de trabalho, foram no sábado. No sábado eles chegaram lá num horário, acho que eles estavam na fila umas 7 horas da manhã, que já tinha sido tarde, né, Rafa, por aí. Sim. Mas eles foram entrar já depois que tinha acabado a sprint do sábado, e aí ela não viu nada, porque ela já tinha perdido a sprint pela demora para poder entrar. E aí, depois choveu, adiaram a classificação pra corrida, ela não viu nada no sábado, tanto que no domingo ela quase não foi, porque ela falou, gente, se é pra poder passar tudo isso, né? E aí, no sábado, se eu não me engano, alguém estragou, além da catraca que já tava estragada, alguém danificou a catraca e deu até confusão lá na entrada do autódromo. E aí chegou num momento, né, que, assim, o pessoal da organização finge que nada aconteceu, mas de fato aconteceu, que eles meio que pararam de ler os ingressos e foi entrando muita gente. E aí, assim, a sensação que tinha era que tava tão cheio o setor que não comportava aquela quantidade de gente. Foi horrível, assim, no sábado já. Foi. Pelo sábado a gente já teve o tom de começar o domingo. O domingo. Tanto que nós tínhamos outros planejamentos pra sábado e a gente falou, cancela. A gente não vai encontrar ninguém. Domingo, a gente foi dormir às 7 horas da tarde, da noite. A gente deixou tudo organizado, a comidinha que a gente ia levar. A gente deixou tudo organizado já, porque a gente dormiu daí às 7. Às 3 da manhã a gente tava acordando pra se trocar pra já ir. E, cara, foi uma questão... A gente chegou 4h20... foi uma questão de 20 minutos pra começar a lotar. A gente chegou, nossa, começou a vir uma multidão de pessoas. Eu falei, cara, se a gente tivesse demorado mais 10 minutinhos, a gente tava ferrado, a gente não ia ver a classificação. Então, teve gente que chegou bem depois por causa do transporte público, porque não tem, né, trem até 4h10, acho que 4h20 da manhã não tem. Então... Teve uma galera que chegou até mais tarde por causa disso. Então, por isso, a gente teve a vantagem porque a gente combinou uma corrida de Uber antes. Então, a moça veio buscar a gente aqui bem cedinho. A gente chegou antes até do que a gente imaginava. E se a gente tivesse chegado depois, a gente não tinha nem assistido a classificação. Tem isso. A gente também teve um dia, eu acho que foi na sexta, que a gente pegou muito trânsito, né? Nossa, uma multidão, assim, coisa que a gente nunca aconteceu com a gente. Foi uma surpresa muito grande. Então, por exemplo, ano passado foi uma experiência muito diferente de tudo que a gente viveu. Quer dizer que a organização era perfeita? Nunca foi. Mas o que aconteceu ano passado foi algo que chegou a desanimar a gente. Do ponto de, cara, perder a vontade de ir, sabe? E não é nem uma questão de cansaço físico. Cansaço físico a gente tem todo final de semana de GP, é normal, a adrenalina segura a gente, daí na segunda-feira depois a gente tá morto e tal. Só que eu acho que o desgaste emocional foi muito grande. Porque eu tava naquela fila chorando, falando, a gente não vai entrar, a gente não vai ver, a gente não vai entrar. Sabe? Porque eu tava, cara, o que é isso, entendeu? O que é isso? Foi muito pouco preparo para aquela situação. Mas eu acho, Rafa, uma coisa que, assim, não é de agora que isso tá acontecendo. É que ano passado foi o pior.
Mas 2021, quando a gente ficou no H, já tinha sido bem ruim, porque a gente saiu pra poder comer, já não tinha comida, lembra? Ah, é verdade, a gente teve que se dividir em fila e a gente tava no H, que era um setor bom, mas pequenininho. Pequenininho. E o R, eles são setores... voltou. Eles compartilham aquela área de convívio que é a parte de comida, né? E lembra que a gente teve que se dividir? Então uma foi pra fila da comida, a outra foi pra da bebida, e a gente pra poder pegar comida pros três, né? Pra mim, pra Rafa e pro Rubens. Também foi um perrengue em 2021, mas eu acho que ano passado foi o pior, assim, sem dúvidas, porque pra poder entrar foi ruim, pra poder comprar comida foi ruim. Acho que a única vantagem que a gente tinha era que, em questão de bebida, sempre tinha alguém passando, né? Mas no domingo, por exemplo, não foi um dia que a gente usou tanto do sistema lá de abastecimento para poder pegar água, porque tinha que andar muito, que era lá perto do Sena e a gente tava do lado oposto do autódromo, lembra? E aí a gente acabou gastando dinheiro para comprar água, por exemplo, para poder comprar algumas águas, encher as garrafinhas que a gente já tinha levado e bebeu, né? Para poder passar o dia, porque não tinha nem como sair do lugar. Nossa, é verdade, eu não tinha essa memória de 2021. E eu lembro que a gente se dividiu e a gente ficou se questionando, nossa, se tá sem comida aqui, que sei lá, era 3 mil pessoas, imagina como tá o ar. Daí a gente descobriu que faltou muita comida lá, né? Tipo, foi o autódromo todo. Tanto que foi depois de 2021 que a gente teve a sacada de levar comida, né? Que a gente vai falar depois. Mas é que a gente teve a sacada de fato levar mais comida. Porque antes a gente levava assim, tipo, uns petisquinhos, né? Um amendoinzinho, uma bolacha, era isso. Ano passado foi o primeiro ano que a gente de fato levou lanche, assim, pra poder comer, porque não dá, gente. O trauma da fila. Nossa, e não foi só a gente, né? Vai lembrar, a gente fica no setor A, e o setor A e o setor G são os mais complicados, porque são muitas pessoas. Mas foi todos os setores que tiveram esse problema de entrada de pessoas, assim, uma coisa absurda. No sábado teve o cara que quebrou a catraca do setor A, porque ele ficou muito puto, assim. Então, por isso que a gente também fala, seja eficiente nas coisas que vocês carregam, entendeu? Tragam, se você tenha o ingresso no celular e no PDF. Tem os dois, tem impresso e no celular. Esteja com os documentos em mãos. Não esperam, tipo, já vão tirando meio que as coisas da bolsa pra mostrar na hora da revista. Sejam, sabe, ágeis. Porque isso é bom pra vocês e pra todo mundo que tá ao redor também. Principalmente porque se a gente for ficar dependendo de organização sempre, ninguém nunca vai conseguir curtir mais Fórmula 1 nesse país, sinceramente. Porque é muito complicado. E a hora que a gente paga muito caro pra estar nessa situação. Então, assim, a gente meio que... Paga caro em setor teoricamente ruim pra você... se lascar, sabe? Eu acho que a gente tinha muita visão de quem tava em outros setores, que era tudo mais tranquilo. E de fato, em alguns setores é um pouco melhor, porque o volume de pessoas é menor. Mas ainda assim, ano passado, tinha setor que era completamente diferente um do outro. Ou, por exemplo, do A, a fila tava tão grande que tava colidindo com outro setor perto. Então, é ruim também isso, sabe? Então, a gente acaba se perdendo. É tipo... Ai, cara, é muito estressante. O que a gente passou ano passado, é por isso que esse ano a gente já se organizou de outras formas em vários quesitos. Bem, primeiro isso de não se encontrar com o pessoal. Infelizmente, assim, eu fui até em setembro porque foi meu aniversário. E eu queria encontrar alguns amigos. Eu falei, vou aproveitar que é meu aniversário e vou encontrar porque eu não sei como vai ser o final de semana de GP. E, por exemplo, 2 dos que foram encontrar a gente lá não vão estar na corrida. Então, são 2 pessoas que eu não ia encontrar esse final de semana do GP. Então, assim, pelo menos vi eles nessa ocasião. Tive alguns que eu já vi em abril e que talvez eu não vou conseguir ver agora. Então, é algo que a gente já deixou de lado de sair. Porque a gente quer dormir cedo para acordar o mais cedo possível pra gente não ficar desesperado de... Ai, meu Deus, a gente não vai conseguir ver as coisas, a gente vai perder os eventos que a gente pagou
pra estar lá dentro, sabe? E a gente quer curtir também o que tem dentro do autódromo, não é só a corrida, o treino e tal. Tem coisas legais que dá pra fazer lá. A gente quer ver as lojinhas, mas que a gente não vai comprar nada. É legal ficar olhando. Tem o cabeção lá do Senna, o capacete dele. Ano passado a gente foi tirar foto. Uhum. Tinha a mocinha da Polaroid lá que tirou foto nossa. Então, pô, tem quem gosta de ir em simulador, tem lá. Tem até simulador pra trocar pneu e tal. Então, pô, tem umas atividades legais. E você quer também sentar no lugar que você quer. Porque a gente tem o nosso lugarzinho lá e a gente já naturalmente chegava cedo pra garantir o lugar. Agora a gente tá chegando cedo pra garantir que vai entrar e assistir. Ai, complicado. É difícil. Mas aí a gente já tá se organizando diferente por causa disso. Então, você que vai, também pense que existe essa possibilidade de que você vai ter que sair bem mais cedo de casa, que você vai ter que possivelmente investir em um Uber, porque o horário que você precisa chegar em um domingo não vai ter como pegar um transporte público. Assim, é uma caixinha de surpresa. A gente não sabe como vai ser. Talvez tudo volte, entre aspas, ao normal e a gente consiga a fila fluir do jeito que estava fluindo há 2 anos atrás. Pode ser, mas a gente não sabe. A gente só vai descobrir lá. Então, outras coisas também que a gente ajeitou e que a gente mudou o hábito ano passado foi realmente essa questão da alimentação. Que, para quem não sabe, desde 2019 tá podendo entrar alimentação. Você pode ir com uma fruta, salgadinhos, bolachas lacradas, ou no caso o que nós estamos fazendo é sanduíche natural, só que você tem que pôr no plastiquinho que feche, que é com o Ziploc. Isso aí, o Ziploc. Ele tem que ser transparente, não pode levar em potes. Potes eles não deixam entrar. Então, se você for levar alguma fruta, algum lanchinho desse que não vem em embalagem industrial, né, tem que levar dessa forma. E foi algo que funcionou bastante pra gente, porque a gente faz no dia anterior, deixa ali os lanchinhos prontos. Uma dica também é, como você vai passar um tempo ali na fila, porque são algumas horas até você entrar, leva o teu café da manhã, cara. Tipo, leva um lanche a mais pra você comer na fila e o que você vai consumir dentro do autódromo, né, Rafa? Não, exato, porque o tempo que a gente vai esperar, como a gente vai chegar cedo, vamos dizer, a gente tá combinando de chegar às 4 da manhã no domingo, e não acontecer nada, for o horário normal de abertura, cara, só vai abrir às 8 da manhã o autódromo. Então olha quanto tempo, 5 horas que a gente vai ficar na fila. Então leva comida pra comer na fila também, tipo, não vou comprar lá dentro mesmo, quero comprar um sanduíche, uma batata frita e tal, mas leve pelo menos pra ter algo pra comer na fila. A gente tá se organizando pra não precisar gastar tanto dinheiro lá dentro. Daí aí entra na forma de economias, assim, que a gente teve um tópico aqui sobre como você economizar lá dentro. E esse é o principal ponto, gente. A bebida, que é você tentar entrar com uma garrafinha, e se der pra entrar, você vai encher a garrafinha com água ou comprar esse copo deles lá dentro. Que você vai pagar R$5 e vai ficar bebendo a água lá. Claro, tem a questão de você vai possivelmente encontrar fila pra encher esse copinho. O copinho vai, vamos dizer, você vai tomar muito rápido ele, porque não é um copo grande. Você vai ter que ficar saindo do seu lugar toda hora. Tem os contras. Então, talvez, gaste dinheiro com a bebida. Compre... Até porque tem muita gente que bebe, né, cerveja. Que eu e a Débora, a gente não bebe. Assim, no máximo que eu vou gastar um dinheiro alto é um dia tomar um energético. No máximo, assim. Nos outros dias eu só bebo água ou água de coco. Ano passado tinha café, que é uma coisa que não tinha nos outros anos, lembra? Mas ano passado tinha café, até a Lourdes comprou café pra ela. E eu fiquei de olho, fui lá e também ganhei um cafezinho. Mas eu acho que assim, uma das coisas que eu e a Rafa sempre fez, né, desde que a gente vai juntas, a gente tenta colocar pelo menos uns 100, 150 reais em cada um dos nossos cashless, por conta disso. E como a gente tá em 3 pessoas, e a gente sai, tipo assim, às vezes a Rafa sai pra poder comprar uma coisa, fica eu e o Rubens lá, só que ela vai e ela compra pros 3. E a gente, né, aí na próxima, se eu for, eu pego pros 3. E é isso que a gente costuma fazer, pra poder também economizar. A questão do lanche, a gente também faz isso, né? Coisas que eu e a Rafa levamos. Uma bolacha, porque é um docinho
E às vezes, dependendo do momento ali do dia, você fica com vontade de comer uma coisa doce. No autódromo é mais difícil de você achar coisas doces pra poder comprar. A gente tem uma bolachinha ali, cada um leva a sua bolachinha e a gente divide. O amendoim, porque é algo que tira a fome, né, Rafa? E dá uma saciedade, então a gente compra amendoim e leva. Esse ano a gente já pensou numa alternativa diferente, porque a gente tava comprando pacotinhos muito grandes, grandes não, né? Pequenos de amendoim, com porções menores. Aí a gente já pensou de ir naquelas casas de produto natural, comprar uma quantidade maior de amendoim e colocar num saquinho Ziploc, porque pode levar, então beleza, a gente leva dessa forma. Os lanchinhos que a gente costuma levar para poder não ficar toda hora comprando comida lá. E a gente pensa principalmente assim, um lanche quente por dia. Um pastel, um espetinho, alguma coisa do tipo, que aí você vai gastar assim em torno de 15, 20 reais, mas você gastou em um. Você não precisou o dia inteiro ficar comprando comida lá. Que é algo que eu e a Rafa a gente costuma fazer. E nem sempre, tipo, sexta e sábado a gente compra esse lanche quente. Não. Geralmente a gente compra no domingo, porque é o dia que você vai ficar mais tempo na fila. No ano passado tava com muita chuva, então você queria alguma coisa quente de toda forma pra poder esquentar o corpo por dentro. Foi uma alternativa que a gente buscou nos últimos anos e foi aperfeiçoando para não ter gastos tão grandes lá dentro. A gente ainda nem tem o valor das comidas esse ano, mas assim, gente, é caro. E são as opções que tem se você não se organizar para levar algo bem que te sustente, né? Porque, gente, daí não adianta nada ficar só de amendoim e bolachinha. Eu acho que a gente ter feito os sanduichinhos ano passado foi um acerto, assim, gigantesco. Porque daí você come, de fato, você tá comendo alguma coisa. E muitas vezes é que ano passado a gente teve que madrugar. Mas muitas vezes a gente come antes de sair de casa também. Tipo, a gente não vai de jejum pra fila. A gente come alguma coisa. Então, assim, a melhor maneira de você economizar dentro de Interlagos é isso. É você levando sua comida e priorizando, assim, uns momentos. Ali tá perto do horário que você faz o seu almoço. Talvez comprar daí um espetinho, um sanduíche, alguma coisa assim. Se não, o resto do dia é o que você levou ali. E tentar fazer esse esquema da água. Por exemplo, na sexta-feira, que é um dia menos movimentado, priorize beber a água. Priorize estar com o seu copinho lá. Daí, sábado e domingo, que é mais complicado, até sair do lugar para ir pegar água ou comprar, daí você compra, porque daí a galera tá ao seu redor oferecendo as bebidas, né? Daí você não tem todo o trânsito ali de sair entre as pessoas e depois ter que voltar. Mas porque também ingerir muito líquido vai te fazer querer sair do lugar mais vezes. Então também tem que dosar isso, né? Não é também encher a barriga de água ou qualquer outra coisa e depois não conseguir sair. Algo que eu e a Rafa a gente faz muito também é comprar, às vezes, refrigerante. Porque o refrigerante é uma coisa doce. E aí, se a gente não gasta o dinheiro com a água, a gente gasta com refrigerante. Mas aí também é uma opção mais barata. Porque assim, quem bebe cerveja, e a gente tem amigos que bebem demais... Eles gastam muito dinheiro, mas esse não é o nosso objetivo. Não, exato. Tanto que eu e a W a gente divide um cashless. Tipo, porque não tem o porquê. A gente divide a grana que vai colocar lá dentro e é isso. E como a gente compra coisa uma pra outra, a gente divide, não tem estresse em relação a isso. Então é legal, gente. É legal ter uma duplinha, um grupinho, tá? É sempre bom nessas horas. É bom. A batata, né, por exemplo, batata a gente nunca comprou uma batata só pra uma pessoa, não. A gente comprou pra duas. Não, a melhor coisa que tem. Tem umas coisas mais unitárias, tipo pastel. Mas ainda tem outras coisas. Tem como comprar combo de sanduíche. Muito caro, gente. Não indicaria. Mas também tem como comprar porçãozinha de espetinhos e tal. Então. De frango. Dá também é um absurdo de caro. Então, assim, dá pra rachar, né? Dá pra economizar, principalmente nessa parte, porque é onde tem pra economizar, né? Claro, o transporte, tentar priorizar o público, principalmente na saída, né? E ali a comida, é o que a gente pode economizar nesse sentido, né? Porque o ingresso já pagamos, já é caro pra caramba, e agora a gente já vai estar lá, então... Mas dentro disso de economia também, do perrengue ali de horários que a gente passou no passado, a Débora
teve uma ideia esse ano da gente que, né, eu que vou ficar na casa deles e eles que são residentes em São Paulo, e quem for residente em São Paulo talvez, e não tem, vamos dizer, outras pessoas na casa que podem deixar isso pronto pra você também, a Dé tá pensando em fazer os pratos do que a gente for comer, tipo de janta, que é o horário que a gente vai estar em casa, né, de noite, já deixar pronto congelado. Então a gente só chega, descongela e come, pra não ter o trabalho de fazer e 2, gastar pedindo, né? Outra economia que pode ter, em vez de pedir uma pizza ou qualquer coisa, já tem a comidinha lá congeladinha, só descongelar e a gente come. A gente vai testar pela primeira vez esse ano. A gente vai testar a primeira vez esse ano. E assim, eu pensei nisso porque a gente come muito mal durante o GP. Por mais que a gente esteja falando aqui, leva sanduíche, leva alguma outra coisinha pra você comer, é um final de semana que você come muito mal. Então, acho que ter pelo menos a alternativa de comer algo melhor no dia, né, quando você estiver retornando, é algo, assim, sensacional. A gente, sempre que saiu na sexta ou no sábado, a gente tentava comprar alguma comida que era mais forte, né, Rafa? Assim, tipo, um sanduíche mais preparado, ou porções que, de fato, não é só besteira, né, algo que vai te dar uma sustância ali pra você também não passar mal. Porque é uma alternativa que, cara, sai caro. E assim, São Paulo, dependente do lugar que você for, geralmente você vai gastar, assim, tipo, uns 70, 100 reais por pessoa. Ainda mais se você sair em grupo, né, e vai dividir coisinhas ali, sai bem caro, né, Rafa? Então a gente tá pensando nessa questão da marmita de fazer uma coisinha, tipo, coisas que não estragam, tipo, escondidinho. Fazer na quarta-feira antes do GP e botar pra poder congelar. Panqueca. É uma das alternativas que é rápido de você fazer pra 3 pessoas e guardar. Porque, assim, a Rafa, ela vem ficar aqui em casa. E pra você chegar também e fazer a comida depois de ter passado um dia inteiro no autódromo, é óbvio que você não vai fazer. Você vai gastar dinheiro pedindo coisa. O que a gente fazia quando tava retornando aqui pra casa pra poder jantar aqui mesmo, e a gente fazia o pedido às vezes da estação, né? Tipo, vai demorar 1 hora e meia pra comida chegar. O trajeto em que a gente tava fazendo pra poder chegar até em casa, a gente já tava pedindo pra poder, tipo, chegou e já comeu. Mas é ruim você ficar também dependendo de entrega, de comida, né, de delivery. Então é uma coisa que a gente vai testar esse ano. Mas se você é de São Paulo e puder fazer isso, eu acho que você vai acabar economizando. Porque você compra tudo uns dias antes, faz bonitinho, bota no congelador, depois só o trabalho vai ser esquentar. Exato. E você pode fazer isso em um instante, comer, barriguinha cheia, deitar pra madrugar pro outro dia. Meu Deus, que situação que nós nos colocamos. Mas é isso, galera. O negócio, assim, de dicas não é pra assustar, mas é só pra que aconteçam da melhor forma possível o final de semana de todo mundo. Então é importante saber como você vai se vestir da maneira mais confortável possível, as coisas que você tem que levar. Então prestem atenção, o que pode, o que não pode e o que é uma necessidade, até em relações à saúde de vocês, como a gente ressaltou. Transporte, vocês têm opções, mas vejam como vocês vão usar essas opções e se vocês têm um meio de utilizar elas com cartão, com aplicativo, com dinheiro, com o que for. E lembre-se de chegar cedo, cara. Se vocês estiverem já indo na sexta, cheguem cedo, sexta, e vejam como tá a movimentação, como tá o fluxo de entrada, para poder então se organizar em sábado e domingo. Mas antecipem isso e já se organizem com a ideia de que todos os dias vocês vão ter que madrugar na fila e como vai ser isso. Se vocês vão querer levar comidinha para comer já na fila, como vocês vão chegar até o autódromo, com quem vocês vão estar, vocês vão sentar no chão, vocês vão ficar de pé, já vão pensando em tudo isso. E isso que a gente falou, ter as coisas mais fáceis na mão se você chegar cansado, porque primeiro, não vai dar para evitar comer e beber água, porque senão você vai passar mal. Não adianta, nunca façam isso, tá? Bebam a água e se alimentem. Então é melhor estar tudo na mão de vocês. Se vocês podem já deixar separado, cada coisa que vocês vão usar em cada dia, já deixa separado, para não precisar fazer isso na madrugada que vocês vão estar saindo para ir pra fila. Então, sejam eficientes com vocês mesmos e com todo mundo que tá ao redor, para que a experiência de todo mundo
seja ótimo, assim, que a gente tenha um bom final de semana, que apesar da gente ter que se preocupar com tudo isso, que no final das contas todo mundo possa falar, ai, que bom, curti bastante, consegui aproveitar e sem passar nenhum estresse a mais do que a gente já naturalmente vai passar com a organização, porque isso não vai ser possível evitar. Mas bem, basicamente é isso. Dé, você tem mais alguma dica, alguma coisa que você quer lembrar pro pessoal que vai para Interlagos esse ano? Eu só deixaria uma dica de ingresso, porque a gente sabe que agora tá chegando aquele momento em que o pessoal tá desesperado pra poder ir e tem gente de má fé tentando vender os ingressos. Então, assim, se liga de quem você vai comprar. Ontem eu vi uma dica que uma menina deu em um grupo que eu achei, assim, sensacional e eu não tinha pensado nisso. Então também é legal você conversar com pessoas que vão ir pra corrida, que estão em grupos de automobilismo, que estão se organizando para você pensar em outras alternativas, né? Ela tá desesperada para poder comprar o ingresso para poder ir pra corrida. E uma das formas que ela encontrou de não tomar um golpe foi pedir pra amiga dela também entrar em contato com a pessoa que ela queria comprar o ingresso para poder ver qual era o tipo de conversa. Então, dá aquela inspecionada para poder ver o que a pessoa diz sobre esse ingresso, é algo interessante. Se a pessoa tá desconversando demais ou ela tá colocando muito empecilho para poder vender esse ingresso, ou para poder te confirmar que ele é verdadeiro, toma cuidado, porque o pessoal vai muito nessa emoção de querer ir pra corrida a todo custo e acaba perdendo dinheiro, gente. Isso é fato, assim, a gente já viu muita gente que, não que assim, é do nosso círculo, porque a gente tenta se ajudar quando vai comprar os ingressos. Mas o grande problema é você pegar de gente que você não sabe. E por experiência própria minha e da Rafa, né? A gente já teve 2 anos em que a gente enfrentou o problema com os nossos ingressos, que era na nossa conta. Um ano eu passei e a Rafa foi passar logo atrás de mim, na mesma catraca, o dela não leu. Eu tive que fazer login pra mulher lá da organização olhar a entrada no aplicativo e ela não deixou nem eu colocar a senha que estava salva. Ela queria que eu digitasse a senha para poder entrar na minha conta. Ela confirmou a compra, liberou a Rafa de entrar. Teve esse ano de 2021 que a gente foi no H, por exemplo, o meu ingresso não estava valendo, porque um dia antes eles tinham atualizado o QR Code. E aí o meu ingresso foi um dos que tinha sido atualizado. E esse ingresso estava na conta do primo da Rafa, que estava vindo de Curitiba para São Paulo. Então eu nem tinha ideia se eu ia conseguir entrar e a gente não tinha como falar com ele, porque ele estava num trecho da estrada que não tinha sinal. E aí, depois de muita conversa da mulher ter conseguido puxar, porque também era um primo da Rafa e era uma pessoa próxima, a gente conseguiu a liberação e eu entrei. Então, eu falo muito isso, tipo, você vai comprar o ingresso de alguém, que seja de alguém que passe confiança e uma pessoa também que, na hora da entrada sua na catraca, que ele esteja disponível para se der algum problema, essa pessoa falar com você, passar um login, passar o documento para você conseguir acessar. Porque o ano que eu tive problema, que a Rafa, né, não conseguiu entrar, foi um ano que no sábado eu não fui com eles pro autódromo porque eu ia para um show. Eu abandonei a ideia de ir pro autódromo porque eu ia ficar muito cansado. E eu vendi meu ingresso do sábado. Eu fiquei morrendo de medo da menina que tinha pegado meu ingresso não conseguir passar no sábado. Porque ela não ia entrar com eles, ela ia entrar depois e sozinha. Eu fiquei o tempo inteiro, antes de eu ir pro show, conversando com ela, até que ela de fato entrou e eu fiquei tranquila que ela tinha conseguido acessar o autódromo e o ingresso, não teve nenhum problema. Mas, cara, imagina, tipo, eu fui uma pessoa que tava preocupada com a entrada dela, mas tem gente que vendeu o ingresso, acabou qualquer vínculo que você tinha, e aí? Então, acho que eu pensaria muito, assim, tipo, se você tá querendo muito ir, às vezes é melhor não ir esse ano, segurar essa grana e comprar o ingresso logo depois do GP. Já tem a venda, aí você compra diretamente na plataforma os teus dados, porque aí o ingresso tá no seu nome e não tem problema. Essa seria a minha dica final. Porque tem a galera ainda que quer. A gente fiquem de olho nas nossas redes sociais, porque, por exemplo, a gente já tem amigo que não vai conseguir ir e já tava querendo pessoas pra comprar. E a gente sabe que eles são de confiança, então a gente consegue indicar. Então, assim, fiquem de olho, gente, também, porque a festa pode virar um enterro depois, né? Se você não prestar atenção nisso. Aconteceu na nossa frente também, acho que foi ano passado, uma menina que queria entrar com a meia entrada
Às vezes eles pedem, às vezes não. Mas ela quis entrar e ela não tinha comprovante. E ela olhou pra mulher e falou: não, mas eu já comprovei pelo envio no site, né? Que a gente teve que comprovar agora. E a mulher falou: não, mas eu quero ver a sua entrada. Obviamente foi outra pessoa que comprovou pra ela a meia entrada. E ela comprou o ingresso, né? Ela foi levada para a salinha de organização. Possivelmente ela teve que repor o resto do valor para uma entrada inteira. Então estejam também cientes que possivelmente eles podem pedir a meia entrada de vocês e vai ser aquela meia entrada nacional que é unitária, né? Que é preciso ter ela para ser aprovado já agora pelo site. Então é só essa que eles aceitam. E depende muito. Eu acho que teve ocasiões que eu tava com a minha carteirinha na mão, eles nem olharam. Agora outros pegaram. Assim, tipo, e a menina tem que discutir ainda com a mulher, falando isso. Daí eu só olhei pra ela: menina, tem que comprovar aqui também, porque pode ter sido outra pessoa que comprovou pra você. O que claramente foi, né? Mas é que é que ela estava trancando a minha passagem, entendeu? Aquilo que a gente falou, pense nos outros que estão atrás de você. Então, assim, estejam com os documentos. Eu acho que pra poder entrar, né, Rafa, tá com a carteirinha na mão, porque é a ocasião que eles não vão olhar. Agora, se você já começa com aquelas coisas de ficar escondendo ingresso, de tampando o nome, é a pessoa que eles pegam e falam: não, esse daqui eu vou olhar. Exato. Então, e gente, tenha tudo na mão. Estejam com os documentos, por favor, tudo muito importante, tá com os documentos aí. E é isso, meu Deus, que ansiedade! Já tá logo aí, não acredito. Ai, meu Deus, mais um ano desse sufoco. Aproveitar quem tá indo. Aproveitar porque é o último ano de sprint no Brasil, né? Ai, ideia de jirico. Mas é isso aí, galera. Último ano que o ingresso vale. O preço que a gente paga. É isso que ano que vem aumenta. Ano que vem é mais caro, com menos entretenimento. Com menos entretenimento. Mas é isso aí. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês tenham achado úteis nossas dicas. E se vocês tiverem mais alguma dúvida específica, vocês podem entrar em contato com a gente. Podem entrar em contato aqui nos comentários que fica aberto pro podcast, até no YouTube e tal. Podem mandar, ou nas nossas redes sociais, não tem problema nenhum. Obrigada, Dé, por mais aí um programa que a gente gravou. Ótimo, acho que foi um assunto extremamente pertinente e necessário no momento, e que vai ajudar muitas pessoas. E onde você pode ser encontrado para as pessoas tirarem dicas também, se quiserem? Bom, eu sou nas redes sociais a The Flowers, ou no Instagram como SRA, Senhora Flowers. Me procure lá, ou no Boletim do Paddock também, a gente responde vocês pelas redes oficiais do outro projeto. E a gente também tem um vídeo lá mais antiguinho, né, também no Boletim, que foi um vídeo bem legal, que uma galera depois parou a gente lá em Interlagos e falou: eu assisti aquela live, gostei muito das dicas de vocês, me ajudou bastante. Então também tem mais esse vídeo de dicas, porque lá a gente também falou de ir até hotéis de piloto, né, a gente falou também da parte ali do aeroporto, então é algo que, se você tá querendo também, né, buscar essa alternativa aí de entretenimento pro fim de semana, você deveria também conferir esse vídeo. E qualquer coisa, avisem a gente tá disponível para poder tirar dúvidas de vocês ou explicar alguma coisa que vocês ficaram ainda com dúvida. Se você tiver alguma ideia aí que a gente não falou, mas se você acha que é extremamente justa e que as pessoas precisam saber, fale pra gente também aí nas redes sociais, que a gente pode adicionar nas nossas próximas publicações, né, sobre as dicas para Interlagos. E bom evento pra todo mundo, pra gente também aqui, né, Rafa? A gente tá torcendo muito pra que não seja o Aue do ano passado e que a gente esteja animado para voltar outros anos, né? E esse é um ano triste pra gente, porque diz o Valese que é a despedida. Então tá todo mundo também já indo naquele clima de enterro, porque ele é o cara que segura a galera, que foi o que reuniu todo mundo ali, né? Ele com o pessoal do podcast F1 Brasil, então vai ficar um pouco triste as próximas não idas do Valese, é porque ele é a pessoa que chora comigo pela Ferrari. Então não vou ter mais, eu vou ser a pessoa que vai chorar sozinha se o Leclerc abandonar na volta de apresentação. Ai, perdemos nosso capitão. Ai, que tristeza. Ele é o cara que, por exemplo, a gente sabe o momento de tirar as nossas...
nossas capas da bolsa, entendeu? Ele é o cara que não deixa o pessoal estragar a capa de cambista que compra lá, né, de fora, aquela capa ruim, que se você coloca aquele celofane uma vez, você vai ficar ali assando que nem um frango, entendeu? Isso que a gente fala, compra capa de chuva boa. E o Valese era o nosso ponto. Agora a gente vai ficar completamente desnorteado sobre a chuva. Vai ter que ligar pra avó do Rubim. Ai, Valese, querido. Como vocês podem ver, ele é bem querido, porque a gente citou ele umas 3 vezes aqui nesse podcast. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu sou a Rafaela. Vocês podem me seguir no Instagram como Rafis, com 2 S e o número 4. Ou no Twitter, Rafis, 2 S, 44. Vocês também podem me encontrar aí nos comentários de corridas ao vivo na esportestotal.com ou no YouTube no A Mil por Hora com o Rodrigo Matar. E eu também tô nas lives do Boletim do Paddock. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, entre em contato com a gente. Obrigado, Ivan, que vai editar esse programa. E até a próxima!